Olha pra uma franquia que já dura quase 60 anos, até que eles estão conseguindo manter o jogo bem feito, hein? Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui pra falar sobre Planeta dos Macacos, o Reinado, novo filme da franquia dirigido pelo Wes Ball. Mas antes eu pedi pra você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. Quem diria que quase 60 anos depois do Planeta dos Macacos, estrelado pelo Charlton Heston, filme de 1968, a gente ainda estaria falando sobre novos capítulos de humanos vestidos de macaco e agora com motion capture para serem transformados digitalmente em chimpanzés, orangotangos e outros símios, ainda é uma das franquias mais duradouras, sólidas e resilientes de Hollywood. E assim, na minha opinião, eu analisei todos os filmes da série aqui no canal, do primeiro até a nova trilogia do Andy Serkis, dirigida pelo Rupert Wyatt e o Matt Reeves, que é um grande nível de qualidade, sabe? Eu acho que certamente houveram alguns tropeços no caminho, né? Acho que isso é inegável com qualquer franquia que passa aí dessa marca de quase 6 décadas, mas no geral é um nível de qualidade muito alto. Eu acho que existe uma consistência, uma criatividade e até uma liberdade artística para se mudar a direção e o rumo da franquia que, sabe, é difícil encontrar em qualquer outro case de Hollywood. Então é de se admirar, ainda mais quando a Disney assume o controle da Fox lá para 2019, uma das primeiras franquias que a empresa do Bob Iger fica de olho assim que a gente tem o anúncio da 20th Century Studios é justamente o Planeta dos Macacos, porque a gente vinha do sucesso muito grande da trilogia do Andy Serkis, foram 3 filmes rentáveis e que foram muito bem avaliados pela crítica e público, então a ideia não seria fazer um reboot, começar tudo do zero, mas sim continuar no caminho que estava dando certo, mas ao mesmo tempo eu acho que eles foram inteligentes em se distanciar bastante tempo, porque esse novo filme é ambientado muitas gerações depois, é o que o título de abertura nos informa, mas eu li por aí em alguns releases oficiais que são cerca de 300 anos depois dos eventos do Guerra. E para dirigir o filme, né, como o Matt Reeves estava ocupado com Batman, com vários outros projetos, a Fox recorre a um nome quente da casa, que é o cineasta Wes Ball, que tinha ficado muito famoso pela trilogia Maze Runner, o Círculo de Fogo, como é que é? Os Scorch Trials e a Cura Mortal. Desculpa, eu nunca vi nenhum filme de Maze Runner, já me falaram que são bons e eu queria ter assistido antes de ver o Planeta dos Macacos novo, mas não deu tempo, foi mal galera, um dia eu ainda vejo. Então o Wes Ball, ele já estava estabelecido na Fox, ele quase fez um projeto de paixão dele, que é uma adaptação do The Mouse Guard, que inclusive tinha dedo do Matt Reeves, eles provavelmente já se conheciam. Então, como essa adaptação do Mouse Guard foi cancelada, o Planeta dos Macacos foi quase que um presente da Fox para ele, sabe? Olha, eu sei que você quer fazer uma adaptação de animais em CGI com motion capture, mas que tal você olhar para a nossa outra grande franquia de animais falantes em motion capture? E dessa forma, o Wes Ball, eu vi algumas entrevistas e vídeos com ele, né? Já perguntaram se ele não tem interesse em algo autoral, algo dele. O cara gosta de franquia, o cara gosta de adaptar material, ele gosta de trazer a marca dele para coisas que já existem. Ele vai dirigir uma adaptação de Zelda depois dos Planeta dos Macacos. Então, essa é a praia do cara, beleza, ele vai ser o senhor franquia. E esse projeto é anunciado oficialmente em 2020, como parte da cronologia da nova trilogia. E para escrever o roteiro, eles trazem o Josh Friedman, que escreveu, entre alguns projetos, ele co-escreveu o remake do Guerra dos Mundos de Steven Spielberg. E atualmente ele é um dos roteiristas do Avatar 4, não o 3, mas o 4. E também de um novo filme de Star Trek, que eu não sei se vai ser da tripulação do Chris Pine ou se é um outro reboot. O Josh Friedman e o Wes Ball batem vários pontos do roteiro por Zoom durante a pandemia da Covid-19. Eles trazem o casal Rick Jaffa e Amanda Silver, que elaboraram todo esse reboot com o Rise de 2011, eles voltam como supervisores e produtores executivos, mas o único crédito de roteiro acaba sendo do Josh Friedman. As filmagens começam oficialmente em outubro de 2022 e vão até fevereiro de 2023. Tudo acontecendo nos estúdios da Disney em Sydney, na Austrália, e com diversas locações reais, né? Quando a gente assiste o filme, inclusive, dá pra perceber que eles estão em praias, em florestas, em morros ou
O Wes Ball falou bastante que não tem tela verde nesse filme, que não tem volume, e eu duvido, tá? Todo filme tem, isso é mentira. Mas eu acho que é muito bem usado. Você consegue ver a integração das locações com o CGI, com a captura de performance. A Weta tá novamente envolvida nos efeitos visuais. E até o próprio Andy Serkis, né? O Andy Serkis não interpreta ninguém nesse filme, mas eu li que ele serviu como uma espécie de supervisor, né? Não foi um trabalho full-time assim, mas ele tava lá de olho no bebê dele. Tudo isso para um orçamento aí de 160 milhões de dólares, é até impressionante que esse filme não passe de 200. E agora a gente chega aí com Planeta dos Macacos, o Reinado, o 10º filme da franquia iniciada lá nos anos 60. E olha, eu vou ser bem sincero, minhas expectativas não eram tão grandes porque eu não vi grande coisa nos trailers. Me parecia um pouquinho mais do mesmo e eu certamente tenho algumas questões com esse filme, mas no geral uma boa surpresa e acabou sendo melhor do que eu estava imaginando. A história do filme se passa cerca de 300 anos depois dos eventos de César, apresentando o chimpanzé Noah, vivido por Owen Teague, que tenta provar seu valor ao embarcar em uma missão de resgate para salvar membros de seu clã, raptados por um grupo extremista liderado pelo macaco Proximus Caesar, vivido por Kevin Durand. Uma das coisas que o Wes Ball falou durante entrevistas e junkets desse novo filme é que uma das inspirações dele foi o Apocalipto do Mel Gibson. Eu creio que pela forma como você acompanha um guerreiro numa jornada solitária e especialmente, né, eu acho que o grande barato do Reinado é esse salto temporal de 300 anos, porque o filme até abre com um elemento da trilogia do Andy Serkis que eu não estava esperando até, e esse salto, né, muitas gerações depois, te abre um leque de possibilidades muito interessante, porque nesse filme a gente tem 3 tipos de percepção em relação ao que o César fez na trilogia anterior, porque você tem esse protagonista do Noah que literalmente nem sabe quem é o César, ele não sabe o que aconteceu no passado. Você tem esse personagem maravilhoso que desde já é um dos melhores da franquia, eu gostei tanto e eu fico triste de não ter mais dele no filme, que é o Haka, esse orangotango vivido pelo Peter Macon, que literalmente vê o César como Jesus Cristo, como uma figura inspiradora que tenta preservar a moral e os ensinamentos e as frases do César, a filosofia em relação aos humanos. E você tem o próximo César, né, que é essa figura tirânica que deturpa a imagem do César, né? Ele grita o nome do César, ele se autoproclama próximo César, ele lidera esse grupo de macacos e gorilas que usam até máscaras. A primeira aparição deles à noite em cavalos com tochas, a forma como aquelas máscaras aparecem é uma clara alusão a Ku Klux Klan, sabe? Eu achei até que sutil, mas eu não consegui parar mais de pensar nisso. Eu acho interessante esses conceitos de como você enxerga o herói dessa trilogia anterior, porque nós, como público, vimos aquela história, vimos aqueles 3 filmes, mas 300 anos depois vão ter personagens, né? Até porque esse é um planeta de macacos, não é uma vila, não é uma cidade, então é natural que alguns chimpanzés, que alguns macacos não façam ideia de quem foi o César, de quem foi essa figura revolucionária. Então eu gosto de como o roteiro do Friedman brinca com essa questão do Messias, do falso profeta, de você quebrar a imagem de alguém para adaptar em algo que você queira, numa posição de poder, de autonomia. Tem núcleos muito interessantes nesse roteiro aqui. Eu até lembrei um pouco da série do Watchmen de 2019, como aquele grupo pega a imagem do Rorschach e transforma num símbolo de supremacia, né? Eu acho que esse tipo de história, quando bem feita, rende bastante. E no caso do Reinado, funciona. Eu gostei das interações, eu gostei dessas discussões, a forma como tudo vai se amarrando com o grande lore da saga Planeta dos Macacos é muito satisfatória também. Você definitivamente vai encontrar alguns easter eggs, você vai ver coisas aqui que foram mencionadas lá no primeiro filme de 68, mas que nunca tinham aparecido até então. Eu gosto especialmente como o Wes Ball abraça um macro nesse filme. É um dos primeiros filmes, talvez o primeiro, que eu realmente sinta que é um planeta de macacos, não um país, uma cidade, uma vila. É um evento de escala global, o escopo do filme é gigantesco, são planos bem abertos, fotografia do grego Gyula Pados, que tá trabalhando bastante em Hollywood nesses tempos, né? Apesar de eu não achá-la muito rica, não tem tanta personalidade, vibrância, ou pelo menos aquele toque artístico que o Matt Reeves trouxe nos 2 filmes que ele dirigiu, eu acho que é bem eficiente na forma como mostra o mundo, as ruínas, destroços de prédios tomados por árvores, por folhas, embarcações gigantescas encalhadas na praia. O trabalho de design de produção desse filme é fantástico, fantástico mesmo. Quando você pensa
que já viu todo tipo de criação num cenário pós-apocalíptico, num The Last of Us da vida, aparece um filme desse aí com sets enormes, com ideias muito, muito elaboradas de como trazer esse tipo de ambientação de uma forma rica, de uma forma nova. E dá pra perceber, sim, uma integração legal de sets reais e sets digitais. Agora, eu tenho algumas questões, certamente. Eu acho que, primeiramente, o filme toma as liberdades muito grandes com os humanos, sabe? Porque no ponto em que o Guerra termina, você imaginaria que os humanos já estariam no ponto que o Planeta dos Macacos original começa, sabe? Incapaz de falar, animalescos, só que eu não vou entrar em muitos spoilers aqui, porque isso aqui seria revelar um pouquinho demais. Eu acho que o reinado, ele vai um pouquinho longe demais, ainda mais quando você pensa que se passaram 300 anos, sabe? A personagem da Freya Allan, eu nem sei qual nome dela eu posso colocar aqui, tá, pessoal? Porque eu não sei o que é spoiler ou não, mas a personagem dela tem um arco que eu acho um pouco questionável, e eu também não gostei muito da personagem, da performance da Alan também. É um tipo de personagem que começa de um jeito, mas que se revela algo completamente diferente. E eu tenho que apontar também que para um futuro pós-apocalíptico de 300 anos depois, ainda é possível achar um bom par de jeans, hein? No geral, eu gosto dos personagens novos, eu acho que o Noah, vivido pelo Owen Teague, e o Owen Teague é o cara que eu lembro do It, dos dois filmes do It do Andy Muschietti. Ele era um dos bullies lá que acaba morto no túnel do esgoto pelo Pennywise. Ele tá bem carismático como Noah, é um personagem bem diferente do César. Ele é mais jovem, ele é mais curioso, ele é o clássico aventureiro. E assim, o filme começa de um jeito tão chato, num tipo de história que eu pensei, ah não, é mais uma história do guerreiro que tem que recuperar um negócio pra impressionar o pai, pra impressionar a mãe. Os primeiros 15, 20 minutos são meio sofríveis do filme, mas aí quando ele engata de uma forma muito legal, quando ele realmente mostra o tipo de filme que ele quer ser, aí vale muito a pena. E eu acho que ele até cria uma boa dinâmica, um trio do Noah com os outros dois amigos dele, o Anaya e a Suna, se eu não me engano, eu não acredito que eu lembrei desses nomes, mas em especial a relação do Noah com o Haka, que é esse orangotango que ele encontra no meio do caminho. Ele é um personagem mega sábio, mega inteligente, ele é quase um Maurice mais evoluído. Que grande personagem, que grande atuação do Peter Malcolm, sério, que revelação. De novo, uma pena que o Haka não apareça tanto quanto eu gostaria. E o próximo Caesar, ele é vivido pelo Kevin Durant, que teve uma grande performance no Abigail, o filme de vampiro do Radio Silence de umas semanas atrás. Ele tá se divertindo, ele tá mastigando o cenário como esse vilão bem fanfarrão, que é o próximo Caesar. O conceito dele é muito bom, mas eu senti que ele fica meio superficial, meio subdesenvolvido. E assim, a figura dele é tão boa, é tão interessante que você quer ver um pouco mais. Só que ele mal aparece e aí ele é meio que descartado assim da história, como se fosse só uma distração, como se fosse algo bem qualquer coisa. Eu esperava mais desse vilão, acho que daria pra ter mais coisa, mais desenvolvimento, dar uma olhada um pouquinho melhor nesse personagem. Assim como o William H. Macy. O William H. Macy tá nesse filme, eu lembro quando ele foi anunciado na época da produção do filme, nunca saiu nada sobre o personagem dele, se ele era um macaco, se ele era um humano. Devo dizer que também queria ter visto mais dele, mas é uma boa ideia de personagem, porque ele é um humano que tá, de certa forma, junto com o próximo Caesar. Não vou entrar em muitos spoilers aqui, mas é uma boa performance. Eu gostei do senso de jornada que esse filme tem, porque ele parte de um lugar e aí vão acontecendo coisas e personagens pelo caminho que você realmente sente a escala de algo épico. Até acho que o título Kingdom, Reinado, é muito apropriado porque ele te passa essa impressão do épico. E olha, eu não tinha visto nada do Wes Ball até ver Planeta dos Macacos, e assim, ele não é o Matt Reeves, eu acho que ele nem é o Rupert Wyatt, pra ser sincero. É uma direção um pouco genérica. Ele é um pouco direto, ele não tem tanto invencionismo, ele não tem tanto capricho. Não vou dizer que o filme é desleixado, o filme ele é bem dirigido, ele é competente, essa é a palavra na minha opinião, porque é que o Matt Reeves, né, ele fazia maravilhas com essa história aí, e o próprio Rupert Wyatt, né, não posso esquecer dele também, tinha os ótimos truques de passagem do tempo dele na origem do Planeta dos Macacos, né. O Wes Ball, ele faz alguns planos sequência, ele tem algum olhar interessante para sequências de ação, para sequências de luta também, e especialmente a escala macro. Acho que esse é o filme de maior escala de todos eles da saga até agora, mas não é aquele tipo de trabalho que você vai lembrar muito do visual, da estética, do que ele resolve fazer com a câmera. Nesse sentido,
aí sim ele é quase Planeta dos Macacos da Disney. Nesse sentido, ele deixou um pouco a desejar. Eu até gostaria de ver algum outro diretor brincando nessa caixa de areia, e especialmente no ponto em que esse filme acaba, porque esse filme acaba engatilhado para mais histórias, para mais acontecimentos, alguns até familiares, se você conhece o Planeta dos Macacos. Então acho que seria interessante ver outras pessoas com um pouquinho mais de identidade assumindo. E claro, né, os efeitos visuais, eles são muito bons, você viu pelo trailer aí que o trabalho de captura de performance, de renderização, de cenário, integração, é tudo muito bem feito, mas curiosamente eu devo dizer que eu também acho o trabalho dos efeitos no Guerra, que é o terceiro do Matt Reeves, bem superiores a esse, sabe? Tem alguns momentos aqui, acho que por uma questão de direção, por uma questão de fotografia, porque a luz desse filme é um pouco chapada, tá quase no nível dos efeitos do A Origem do Planeta dos Macacos, sabe? Definitivamente funciona no close, nas expressões, mas quando o filme vai um pouquinho mais pra ação, ou como eu gosto de dizer, né, macaco CGI contra macaco CGI, aí sim você começa a ver um pouquinho da artificialidade, e no meu caso, acaba me perdendo um pouco. Mas no geral, pessoal, eu gostei do Planeta dos Macacos do Reinado, eu acho que é uma boa reintrodução, ele não chega a ser revolucionário, inovador ou totalmente diferente de tudo que a gente já viu, mas eu acho que ele introduz conceitos novos o suficiente, personagens que têm seu próprio carisma, sua própria identidade, que eu conseguiria ver mais algumas histórias dentro desse setor da franquia. E é engraçado, né? Planeta dos Macacos, quando eu tava assistindo o filme, eu ficava pensando, meu, tem tanta possibilidade do que fazer nesse universo, tem tanto tipo de história diferente que dá pra contar, e eu acho que o Reinado é uma boa promessa, um bom tiragosto do que vem pela frente. Pra Planeta dos Macacos, o Reinado, eu dou uma nota 7. Deixe nos comentários depois o que vocês acharam desse novo Planeta dos Macacos e fiquem ligados aí no canal, porque nessa semana ainda eu vou fechar com chave de ouro o nosso especial da franquia com o ranking dos 10 filmes de Planeta dos Macacos. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.